E aí, belezinha, galerinha? Tranquilinho, meus queridos? Vamos para a nossa segunda aula de radioatividade. Bem legal, né? Na aula passada, a gente falou o que é o fenômeno da radioatividade, falei um pouquinho do histórico das descobertas dos fenômenos radioativos e caracterizei as emissões radioativas. Então, falei de partícula alfa e beta e radiação gama. Na aula de hoje, a gente vai falar das leis da radioatividade. Ou melhor, a gente vai falar um pouquinho dos processos de decaimento ou transmutação. Beleza? Então vamos lá. Quando um átomo instável, que tem o seu núcleo instável, emite partículas, a gente fala que ele sofreu um decaimento radioativo. Então, o processo de liberação do excesso de partículas e de energia do núcleo a gente chama de decaimento radioativo. Esse decaimento radioativo ele vai ocorrer de acordo com algumas regras básicas que foram propostas, que foram na real estudadas em 1903 por Rutherford, nosso querido amigo Rutherford, e Soddy, beleza? Então vamos falar um pouquinho das leis da radioatividade, ou melhor, desses processos de decaimento radioativo. Quando a gente tem um átomo de um determinado elemento químico que emite uma partícula alfa ou beta, esse átomo se transforma em um átomo de outro elemento químico. Então isso, galera, é uma regra. Sempre que eu tenho um núcleo instável mandando embora, emitindo partícula alfa ou beta, e junto com essas partículas alfa ou beta emitindo energia, nesse processo o meu núcleo atômico se transforma no núcleo atômico de outro elemento químico. Por que que isso acontece? Porque quando eu tenho uma emissão radioativa ou um processo de decaimento radioativo, de liberação de partícula alfa ou beta, eu tenho alteração no número atômico do meu elemento químico. E a gente sabe há muito tempo que quando eu tenho mudança no número atômico de elemento químico, eu tenho mudança em quem é esse elemento químico. Esse processo a gente chama de transmutação. Então, um elemento químico se transformando em outro a partir do decaimento radioativo, da emissão de partícula alfa ou beta. Isso a gente chama de transmutação. Esse processo ocorre, essa transmutação ocorre, porque ocorre alteração no número atômico do meu elemento. Quando a gente tem o processo espontâneo da radioatividade, essa emissão natural de partículas, essa emissão nunca vai ser emitida sozinha. Então, as partículas alfa ou beta, elas não serão emitidas sozinhas. Ela sempre vai ser acompanhada da radiação. Da mesma maneira que a radiação gama não será emitida sozinha. Ela vai ser sempre acompanhada da emissão de partícula alfa ou beta. Então, eu tenho emissão de partícula alfa junto com radiação ou partícula beta junto com radiação. Ah, pode emitir partícula alfa e beta e radiação? Pode também, mas é mais difícil. Mas a radiação gama, ela sempre vai estar acompanhada da emissão de uma das duas partículas, beleza? A intensidade da emissão de partículas e de radiação, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional à quantidade de elemento radioativo presente. Então, quanto maior a quantidade de núcleos radioativos, maior é a intensidade dessas emissões radioativas. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos falar mais especificamente dessas emissões. O que acontece com o núcleo atômico quando ele emite uma partícula alfa? O que acontece com o núcleo atômico quando ele emite uma partícula beta? Então, vamos analisar cada um desses processos. A gente chama de primeira lei de Soddy quando um átomo emite uma partícula
alfa. Então, vamos estudar primeiro o processo de decaimento radioativo, de transmutação, a partir da emissão de uma partícula alfa. A gente chama esse processo de primeira lei de Soddy. Então, quando um átomo emite uma partícula alfa, lembrando que partícula alfa ela tem massa 4 e carga 2. Ela é um aglomerado de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando um átomo emite uma partícula alfa, ele está mandando embora um pedaço do seu núcleo constituído por 2 prótons e 2 nêutrons. Se eu estou mandando próton embora, eu vou ter alteração de número atômico. Se eu estou mandando 2 prótons embora, eu vou ter a diminuição de 2 unidades de número atômico. E se eu estou mandando 4 unidades de massa embora, 2 unidades dos 2 prótons e 2 unidades de massa dos 2 nêutrons. Se eu estou mandando 4 unidades de massa embora, o número atômico do meu elemento vai diminuir em 4 unidades. Então, quando um elemento químico manda embora, emite uma partícula alfa, ele tem uma diminuição de 4 unidades no seu número de massa e de 2 unidades no seu número atômico. A gente representa por meio da equação da primeira lei de Soddy. Então, tenho meu elemento X, elemento radioativo. Número de massa A, número atômico Z. Ele vai mandar embora uma partícula alfa. Ele vai emitir uma partícula alfa que tem massa 4 e carga 2. Então, quando ele manda embora, eu tenho a emissão da partícula alfa mais a formação de um novo elemento químico. Esse processo do X se transformando em Y pela emissão da partícula alfa é o que a gente chama de transmutação, ou processo de decaimento do núcleo. Eu tenho a transmutação do X em Y, sendo que Y é um elemento químico que tem um número de massa com 4 unidades menor que o número de massa de X e um número atômico com 2 unidades menor que o número atômico de X. Beleza? Dá uma olhadinha aqui nos exemplos. Então, aqui eu tenho o processo de transmutação ou de decaimento do plutônio. Plutônio tem número de massa 239, número atômico 94. Quando ele emite uma partícula alfa, ele vai se transmutar em urânio. Então, eu tenho plutônio se transmutando em urânio. O urânio tem um número de massa 235, 4 unidades menor do que o 239 do plutônio. E o urânio tem um número atômico 92, 2 unidades menor que o número atômico do plutônio, que é 94. Então, sempre, galera, sempre que um elemento químico radioativo emite uma partícula alfa, ele vai se transmutar em um outro elemento que tem um número de massa 4 unidades menor e um número atômico 2 unidades menor. Ou o urânio se transmutando em tório, pela emissão de outra partícula alfa. Quando a gente tem esse processo de um elemento emite partícula alfa, se transforma em outro, aí aquele emite partícula alfa, se transforma em outro, aquele a gente chama de séries radioativas. Então aqui é a série do plutônio. O plutônio se transmutou em urânio, o urânio vai emitir outra partícula alfa, que a gente fala que ela é semelhante ao átomo de hélio. Então pode aparecer partícula alfa ou átomo de hélio, que também tem massa 4 e número atômico 2. Quando o urânio emite uma partícula alfa, ele se transmuta em tório, com número atômico 90, 2 unidades menor, que o 92 do urânio, e número de massa 231, 4 unidades menor que o átomo de urânio. Beleza? Então guardem aqui a equação da primeira lei de Soddy. Fechou? Vamos falar da segunda lei de Soddy, que é o processo de emissão de partícula beta. Então, o que acontece na emissão da partícula beta por um núcleo atômico? Quando um átomo emite uma partícula beta, o número atômico aumenta. Nossa, né? Partícula beta, ela não é semelhante ao elétron, né? Partícula beta,
A massa é zero, na real a massa é desprezível, e a carga é -1. Ela é semelhante ao elétron. Mas o que vai acontecer com o número atômico aumentar em uma unidade e o número de massa permanecer constante? Vamos lá. Então, aqui é a equação da segunda lei de Soddy. Tem um elemento químico Q, número de massa A, número atômico Z. Quando ele emite uma partícula beta, ele mantém o seu número de massa, ele se transmutou no elemento químico R, mantendo o seu número de massa e aumentando uma unidade do número atômico. Por que isso acontece, galera? Já vou falar do carbono 14. Lembra que a gente falou na aula passada que a partícula beta, na real, esse elétron que é emitido como partícula beta, ele é proveniente da decomposição de um nêutron no núcleo, porque a gente não tem elétron no núcleo, e a gente está falando de fenômenos de emissão de partículas nucleares. O elétron, ou a nossa partícula beta aqui, ó, ele é proveniente da decomposição de um nêutron. Um nêutron do núcleo, quando se decompõe, ele forma um próton, mais o elétron, mais o neutrino, que aqui é energia, o neutrino. Esse neutrino vai embora e essa partícula beta, esse elétron, vai embora. Mas o próton, ele fica no núcleo. Então, eu tenho a decomposição de um nêutron e a formação de um próton. Vai aparecer um próton a mais no núcleo do meu átomo. Por isso que eu tenho um aumento no número atômico do elemento químico que foi transmutado. Beleza? Então, cuidado, esse aumento do número atômico é porque eu tenho a formação de um próton no processo de decomposição do nêutron que vai dar origem à partícula beta. Esse processo a gente chama de hipótese de Fermi. Então, a hipótese de Fermi diz que a emissão de uma partícula beta é resultado de um fenômeno no núcleo, onde um nêutron se decompõe, originando 3 novas partículas: próton, elétron, que é a nossa partícula beta, e neutrino. O próton permanece no núcleo, porque é a casinha dele, enquanto que o elétron e o neutrino são expulsos do núcleo simultaneamente. O neutrino não influencia porque ele não tem massa, ele não tem carga, então a gente não precisa se preocupar com o neutrino, beleza? Mas é por esse motivo que eu tenho um aumento de número atômico. O número de massas se mantém o mesmo, porque eu tive a decomposição de um nêutron, que tem massa 1, ele poderia perder essa unidade de massa. Mas como tem a formação de um próton, que tem massa 1 também, o número de massa se mantém. Beleza? Dá uma olhada no exemplo do carbono 14. Tenho aqui, ó, carbono 14, lembrando que a gente falou na aula passada, que dos isótopos do carbono, o único que é radioativo naturalmente é o isótopo 14, o 12 não. Então, carbono de massa 14, número atômico 6. Ele vai decair, ele vai emitir uma partícula beta e se transmutar no nitrogênio, de massa, número de massa 14 e número atômico 7. Então, eu tenho aumento de uma unidade do número atômico e a igualdade do número de massa. Belezinha? Aqui tem uma ilustraçãozinha que mostra isso, ó. Carbono com 6 prótons e 8 nêutrons, ele emite uma partícula beta, que é proveniente da decomposição de um nêutron, aí ele vai passar a ter 7 prótons e 7 nêutrons, liberando o neutrino e liberando o elétron, que é a nossa partícula beta. Belezinha? Então, guardem as equações da primeira e segunda lei de Soddy. A gente vai usar bastante nos exercícios, ok? Vou falar agora do tempo de meia-vida, ainda falando desses processos de decaimento radioativo. Vamos falar um pouquinho do tempo de meia-vida dos elementos radioativos. Tempo de meia-vida, que a gente simboliza por T meio, ou período de semidesintegração, que a gente simboliza por P maiúsculo, é o tempo necessário para que metade do número de átomos de uma amostra de um isótopo radioativo, de um material radioativo, se desintegre. Então, a gente tem uma amostra de material radioativo.
O tempo que leva para que metade da massa ou do número de átomos dessa amostra sofra algum processo de decaimento, a gente chama de tempo de meia-vida. Então, dá uma olhadinha aqui no exemplo. Ó. Eu tenho, no início, uma amostra de um elemento radioativo, de núcleos radioativos, onde eu tenho aqui, no primeiro momento, somente átomos radioativos. A gente chamou de massa zero, beleza? Depois de um determinado tempo, a gente tem esses átomos radioativos se desintegrando, liberando partícula alfa, partícula beta, radiação gama. E depois de um determinado tempo, eu tenho que metade do número desses átomos radioativos não está mais radioativo. Então aqui eu tive um processo de transmutação. O tempo que demorou para que metade dos elementos radioativos sofresse transformação e se transformasse em elementos não radioativos, a gente chama de tempo de meia-vida, ou de período de semidesintegração. Então, aqui no início eu tinha uma massa zero de átomos radioativos. Depois que passou um período de meia-vida, eu tenho a massa zero sobre 2, metade. Se eu pegar e passar mais um período de meia-vida, eu vou ter a massa zero sobre 4, porque é metade do M0 sobre 2. Se passar 3 períodos, M0 sobre 8, é metade do M0 sobre 4. A gente pode até contar o número de átomos radioativos. Tá? Lá no início eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Passou um período de meia-vida, eu passei a ter 8 radioativos e 8 não radioativos. Passou mais um período, daqueles 8 radioativos eu passei a ter 4 radioativos. Mais um período, dos 4, passei a ter 2. Então sempre vai caindo pela metade. E o tempo que demora para que esse processo aconteça, a gente chama de tempo de meia-vida, ok? O tamanho da amostra, galera, a massa da amostra de elementos radioativos não se altera. Então, cuidado, que esse M0 aqui, na real, ele não está indicando a massa. Ele está indicando o número de isótopos radioativos. Então, o tamanho da amostra em massa não vai sofrer alteração. O que vai diminuir, o que vai cair pela metade, é o número de átomos radioativos. Beleza? Se a gente pensar que após X períodos de meia-vida, o número de átomos radioativos que resta na amostra pode ser calculado por... Então, assim a gente analisa aqui, analisa o desenho. Então, passou um período de meia-vida, caiu o número de isótopos pela metade. Passou 2 períodos, caiu pela metade de novo. Então, aqui, M0 dividido por 4. Mais um período, M0 por 8. A gente pode fazer uma relação com o número de períodos de semidesintegração que está passando com a quantidade de isótopos radioativos que sobram na amostra. E aí a gente usa a equaçãozinha M igual a M0, então o número de isótopos que está restando na amostra é igual ao número de isótopos radioativos no início, dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de períodos de meia-vida que a gente foi passando. Particularmente, eu não gosto muito de utilizar essa equação. Tá? Eu, quando resolvo exercício de meia-vida, eu faço pelo método que a gente tem aqui no primeiro exemplo. Eu vou fazendo período de meia-vida por período de meia-vida e já vou calculando a massa. Mas, dependendo da quantidade de períodos de meia-vida que eu preciso passar, eu acabo tendo que usar a equação para facilitar o cálculo, beleza? Vamos dar uma olhadinha no período de meia-vida a partir do gráfico, galera. A gente consegue, a partir de um gráfico, identificar
o tempo de meia-vida de um elemento radioativo. Então aqui, ó, porcentagem do radionuclídeo ou do isótopo radioativo na amostra. Então começo lá no início, no tempo zero, com 100%. Então 100% da minha amostra de material é radioativa. Tem isótopo radioativo em toda a amostra. Quando eu passo um determinado tempo e chego à metade, então a porcentagem de isótopos radioativos chega à metade, esse tempo aqui, ó, do zero até o momento 1, onde eu tenho um decaimento de 100% para 50% na minha curva exponencial, eu tenho aqui um tempo de meia-vida. Então a gente consegue, pelo gráfico que mostra a porcentagem de material radioativo em função do número de meia-vida, eu consigo saber o tempo de meia-vida. No caso aqui do iodo, que ele deu o exemplo, eu saí do zero e cheguei a 8 dias. Então eu posso dizer que o período de meia-vida do iodo é de 8 dias. Demora 8 dias para que metade dos isótopos radioativos de uma amostra de iodo se desintegre, sofra decaimento. Se eu passar mais 8 dias, for para 16, vai ser metade da metade. Se eu passar 24 dias, metade da metade da metade. O urânio, galera, a gente consegue ver também. Ele deu aqui no gráfico que o tempo de meia-vida do urânio é 4,5 bilhões de anos. Olha a diferença do tempo de meia-vida do iodo para o tempo de meia-vida do urânio. O tempo de meia-vida dos elementos radioativos vai variar muito de elemento para elemento. Então, a gente não tem que se preocupar em decorar tempo de meia-vida. Isso a gente consegue encontrar no gráfico. Beleza? Sussu? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar dos processos de fissão e fusão. Belezinha? Até a próxima, galera!